E eu creio que Jesus vai curar pessoas que estão enfermas, que vai abençoar pessoas que estão sendo oprimidas pela tristeza, depressão, pessoas que sofrem com aquela crise de pânico, de ansiedade. Nesse culto vai sair todo esse mal de você, da sua vida, tá bom? Fica comigo em nome de Jesus. Como outras coisas também Deus vai fazer, em nome de Jesus. O pessoal que está aqui na igreja está na fé com a gente, tá ou não está? Irmãos, eu queria falar hoje com você exatamente sobre isso. Sobre viver pela fé, andar pela fé. Essa campanha que nós estamos fazendo aqui na igreja no domingo, ela está baseada lá no Salmo 73, no verso 17. O Asaf, ele diz assim: até que eu entrei no santuário, então eu entendi o fim deles. Nós estamos consagrando o altar da igreja até o domingo, pessoal, da Páscoa. Aqui, não sei quando que esse culto chega na televisão, mas até o domingo da Páscoa, o domingo que vai ser dia 9 de abril, ninguém vai subir no altar. Eles sobem apenas para consagração e para algum trabalho que precisa ser feito. Amém? E aí, depois disso, nós vamos começar a entrar dentro do santuário. Todo domingo você vai subir no altar, levando a Deus aquela questão, aquilo que está tirando a sua paz. O Asaf, já falei para vocês, eu falo o Asaf, talvez você não saiba quem que é Asaf. Asaf foi um servo de Deus. A Bíblia não conta a história dele, mas nós temos vários salmos na Bíblia que falam dele, que são de autoria dele. A maior parte dos salmos foi escrita por Davi. Mas aí tem outros servos de Deus que também escreveram. Nós temos alguns salmos que são do rei Salomão. Nós temos salmos que são de Moisés. Amém? E nós temos alguns salmos que são da autoria desse servo de Deus, do Asaf. E a gente sabe que ele passou por um momento complicado porque ele confessou. Lá no verso 2, Salmo 73, no verso 2, esse homem de Deus, ele diz assim, ó: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Então nós temos aqui uma confissão aberta dele. Ele está dizendo: eu só não caí por pouco. Mais um pouquinho eu tinha escorregado, eu tinha caído, eu tinha me desviado. Ele admitiu que isso aconteceu com ele. Por quê? No verso 3 ele fala: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Então o Asaf, ele estava com um problema, irmãos. Ele parou de olhar para Deus e ele começou a olhar para as pessoas. Ele começou a olhar para o homem. E quando ele começou a olhar para as pessoas, ele começou a ver uma série de injustiças acontecendo no mundo. Homens pecadores, homens ímpios, que não obedecem a Deus, que não temem a Deus, estavam prosperando. Às vezes praticando o mal e tudo aparentemente indo bem com eles. E ele começou a falar: mas cadê Deus? Olha o que está acontecendo. E por outro lado, ele olhava para a vida dele e ele pensava: mas eu sou de Deus, eu faço tudo certo. E parece que para mim a vida é só luta, é só dificuldade. E isso deixava ele perturbado. No verso 16 ele fala: quando eu tentava compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Aí ele fala no 17 que a gente já viu: até que eu entrei no santuário. Irmãos, eu queria falar hoje para você o seguinte: se você não tiver uma convicção verdadeira, que vem pela palavra de Deus, que vem por aquilo que Deus falou com você, aquilo que você ouviu na pregação, você entendeu, isso aqui é o que Deus quer que eu saiba. Se isso não suceder com você, você vai começar a olhar para as coisas desse mundo, você vai começar a olhar para as circunstâncias, olhar para a vida dos outros, e você vai deixar de crer em Deus. E pode acontecer uma outra coisa muito ruim também. Um dia você escuta aquilo que alguém está falando para você, e aquela pessoa pode estar sendo até usada pelo inimigo, usada pelo diabo. E aquela pessoa fala uma coisa e você esquece o que Deus falou para acreditar naquilo que alguém por aí está falando para você, talvez até usado pelo maligno. Essa semana eu dei uma mensagem na igreja, aqui em Romanos 14. Eu não cheguei na parte que eu vou falar com você hoje, mas eu vou mostrar para você aqui, ó, Romanos 14, no versículo 4. Eu quero ler para você o versículo 4 e o versículo 5. Amém? Romanos 14, verso 4 e verso 5. Quantos acharam? Digam glória a Deus. Diz assim, ó: quem és tu que julgas o servo alheio?
para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Olhem para mim. Eu estava explicando para a igreja que um homem de Deus, um servo do Senhor, ele pode, em alguns momentos da vida, estar aparentemente, vamos falar assim, em pé. E em outros momentos, aparentemente não. Você pode olhar para um servo de Deus no dia da luta, no dia do problema, e achar que ele está caído. E nessa hora vem o julgamento. Talvez você, em algum momento da sua vida, onde você passou por uma luta muito grande, teve muita gente apontando o dedo para você. Olha lá o fulano, olha o que está acontecendo com ele. Ele deve estar em pecado. Deixa eu falar uma coisa. Se você sabe que você está em pecado, porque, irmão, não adianta você mentir. Você sabe. Se você é de Deus, o Espírito de Deus vive em você, e você está vivendo na rebeldia, desobediência, na imoralidade, qualquer coisa, você sabe, irmão. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, no sono não vem. Lá dentro de você tem um sentimento de culpa. Você sabe, eu errei. Eu fui onde eu não devia. Eu fiz o que não devia. Eu tratei alguém de uma forma como que não poderia ter feito. Você sabe. Se você está aqui hoje nesse culto e tem pecado na sua vida, você sabe que tem pecado na sua vida. E aí você está caído. Está mesmo. Agora, Deus pode levantar você? Certamente pode. No momento que você se arrepende do pecado e você confessa ele a Deus, aquele pecado é perdoado. O nosso irmão, o apóstolo João, ele diz, primeira carta de João, capítulo 1, o versículo de número 7, João diz assim, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Olhem para mim, uma das primeiras coisas que você tem que saber, é que quando você anda na luz, andar na luz é andar com Deus, andar na palavra. A palavra de Deus é a luz para a nossa vida. Quando você anda na luz, você tem comunhão com Deus, mas você tem comunhão também com os outros. Quando uma pessoa não quer estar na igreja, é porque ela não está andando na luz. Porque quando a pessoa está na luz, ela quer ter comunhão. Não só com Deus, mas ela quer estar no lugar de comunhão. Mas não é o nosso assunto de hoje. Aí ele fala, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo, olha que bênção, não tem pecado que o sangue de Jesus não possa limpar, não possa purificar. No verso 8 ele diz, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Aí ele fala no 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Você caiu, irmão, não esconda. Se dissermos que não temos pecado, não, eu não fiz nada, mas você sabe que você fez. Você está condenado. Mas se você confessar, não, eu fiz. Você vai a Deus, Senhor, eu errei, o Senhor sabe que eu errei, eu caí, eu me sujei, eu me sinto sujo. Se você fizer isso, poderoso é Deus para limpar você. Amém? Você confessa a Deus, talvez você vai ter que confessar para alguém também. Por isso que é bom você vigiar, irmão, andar na luz. Já vi casos de pessoas que fizeram coisa feia e quando vieram falar comigo, eu disse assim, olha, você vai ter que procurar a pessoa. Cheguei para o marido e falei, você vai ter que procurar a sua esposa e falar para ela. Ele falou, vou ter que contar para ela. Eu falei, vai. Por isso, irmão, em nome de Jesus, se você está vamos dizer assim, no caminho para pecar, busque ajuda. Amém? Busque ajuda. Procura o pastor. Olha, eu estou quase caindo. O Asaf disse, eu quase caí, mas ele entrou no santuário. Entra no santuário. Não deixa o pecado derrubar você, não. Amém, Jesus? Mas tudo bem, você confessou, você está perdoado. Agora, nem sempre, olhem para mim, nem sempre quando você vê uma pessoa por baixo, significa que ela esteja caída. Talvez ela está passando por um momento de prova, por um momento de luta. Eu tenho falado muito isso aqui. E nessa hora, como eu disse, vem as acusações. Lá em Atos, no capítulo 28, vamos rapidinho, só quero mostrar esse exemplo aqui para você. Nosso tempo não vai permitir mostrar mais, porque eu tenho bastante coisa do outro versículo. Mas em Atos, no capítulo 28, nós temos aqui Paulo, irmãos, num momento de luta na vida dele. Atos 28. A palavra de Deus vai dizer para nós aqui, no versículo de número 3, dizendo assim, diz assim, e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides,
E pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é o quê? Homicida. Visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mais um pouquinho, 5. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. 6. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Olhem para mim. Irmãos, o nosso irmão Paulo, ele estava na missão de Deus. Ele tinha no coração um propósito de ir a Roma testemunhar de Jesus para o próprio imperador, para o próprio César. E houve, irmão, no caminho muita luta, muita dificuldade para que ele cumprisse esse propósito. Ele estava indo num barco escoltado por um soldado e ele chegou a dizer: olha, não vamos seguir viagem agora porque virão tempos difíceis. Desobedeceram, foram assim mesmo. Eles ficaram por dias, irmão, navegando sem direção alguma, porque deu um vento, um furacão, que levou o barco para o meio do mar e ele era levado pela força do vento. Eles não tinham estrelas, ficaram um dia sem ver a luz do sol. A história é grande, depois você vê lá. Por fim, aquele barco se arrebentou nas pedras, mas ninguém se perdeu. Um anjo de Deus havia aparecido para Paulo lá no barco e dito: Paulo, fique em paz, você não vai morrer. Deus te deu a vida de todos que estão com você no navio. Importa que você seja apresentado a César, mas vocês vão perder o barco. E aconteceu, conforme o anjo falou, o barco se quebrou, mas eles estavam perto de uma ilha. Quem sabia nadar, nadou até a ilha. Quem não sabia nadar, se segurou em alguma madeira, alguma coisa que boiava e também conseguiu chegar na praia. Quando eles chegam na praia, os homens que moravam naquela ilha, a Bíblia fala os bárbaros, os nativos daquela ilha, eles foram bondosos, generosos com os náufragos. Acenderam uma fogueira, porque estava muito frio, chovendo, acenderam uma fogueira para que eles se aquecessem. O nosso irmão Paulo vai pegar um pouco de lenha para colocar no fogo para ajudar a chama a se manter acesa. Então olha que coisa, Paulo era um homem de Deus, e Paulo estava na missão de não deixar o fogo apagar. Talvez você está na missão de não deixar o fogo apagar no seu casamento. Na missão de não deixar o fogo espiritual da sua vida com Deus se apagar. E você está lutando, está batalhando. E nessa hora, aquilo que está escondido aparece. Quando você vem para a igreja e você começa a lutar, a batalhar, irmão, às vezes aquele demônio que está escondido há anos lá na tua vida, você nem sabia que tinha coisa ali, ele aparece, ele se revela. E é sempre bom a gente explicar isso, irmão. O demônio, quando ele manifesta, a gente usa essa palavra manifestar. O que é manifestar? Manifestar é aparecer, é revelar. Amém? O demônio não está entrando. O demônio, quando manifesta, ele está fazendo o quê? Saindo. Amém? Já vi gente falar: não, a pessoa estava lá na igreja, o pastor orou, o demônio desceu. Não, o demônio não desce, não. Ninguém, não. Dentro da igreja, não. Amém? O demônio, se ele tiver que entrar em alguém, ele vai entrar lá na feitiçaria, lá sei lá, nesses lugares. Apesar que eu sempre digo uma coisa: as pessoas mais possessas de demônio que eu vi até hoje, por incrível que pareça, não era gente que estava na feitiçaria, na bruxaria, não. Já orei, irmão, por gente que serviu o diabo por anos. Com uma oração eu mandei o demônio sair e nunca mais voltou, e a pessoa ficou bem. As pessoas mais possessas de demônio que eu vi até hoje era crente, mas que tinha o coração cheio de mágoa, de ressentimento, que não perdoava. Às vezes a pessoa fica anos na igreja, irmão, achando que é um santo, cheio de orgulho. Não, porque eu sou de Deus, aleluia. Isso é, tá nada. Olha para o pastor, olha aqui para o pastor, tá assim, ó, cheio de bicho dentro dela. Você olha aquela goiaba bonitona assim, né, irmão? Quando você abre, irmão, tá lá o bichão, ele tá lá. Irmão, tem gente, eu já vi, irmão. Já vi gente, irmão, eu estou falando sério para você. Já vi gente que andava de saia comprida, cabelo infestado de demônio. Mas não é o assunto de hoje. A questão é, o bicho está escondido e ele aparece. Irmão, e quando o demônio manifesta, sempre vai ser uma luta, uma batalha. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Diga amém. Mas às vezes tem luta, tem batalha.
E quando eu falo do demônio manifestar, não é só o demônio que manifesta no culto quando a gente ora e fala que é o tranca-rua, pombagira, o exu caveira. Às vezes o demônio se manifesta lá na sua casa. É uma briga que começa. É uma crise que se levanta. Aí você diz, eu não sei o que está acontecendo. Eu fui para a igreja, minha vida piorou. Sua vida não piorou. O que estava escondido apareceu. A serpente que estava lá escondida, ela veio para fora. Amém? E ela tenta inocular o veneno dela em você. Mas não tem poder para te matar. Diga a glória a Deus. O que está dentro de você é muito forte. O veneno não vai conseguir entrar em você. O que você faz nessa hora? Faz o que Paulo fez. Vai queimando a bicha no fogo lá, irmão. Ela está lá queimando e você queima ela. Vai soltar você. Diga a glória a Deus. Só que os homens da ilha viram aquilo. Olha para mim. Eles viram Paulo escapando do mar, o naufrágio. E agora vem Paulo sendo atacado pela serpente. O que eles começaram a falar? Esse homem é homicida. Deve ser um assassino. Olha o que ele está passando. Olha o que aconteceu com ele. Ele estava lá no mar, escapou, mas a justiça não quer deixar ele viver. Porque olha só a serpente grudada nele. Irmão, tem gente que está vendo você hoje, lutando com a serpente, escapando das lutas, e está apontando o dedo para você. Ah lá, é pecador. Mal sabe ele que você não é pecador. Você é um santo homem de Deus. Uma santa mulher. Você é alguém que está lutando pela sua vida. Mas fique em paz. Olha para o irmão e fala assim, fique em paz. Por quê? Porque todo mundo verá a obra de Deus completa na sua vida. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Talvez, irmão, olha para mim. Talvez se eu for na sua casa hoje, você vai ficar até um pouco constrangido, vamos dizer assim. Você começou a fazer uma reforma em casa. Quem já fez reforma em casa? A casa fica uma maravilha. Fica ou não fica, irmão? Meu Deus, olha para o irmão e fala, meu Deus do céu. Durante a reforma, como é que a casa fica, irmão? Uma bagunça. Chega à noite, na hora de dormir, não dá nem para você dormir do jeito que você queria. Você só pega lá o lençol, você dá uma chacoalhada, cai aquela poeira. Parece que você estava nas areias, nas dunas lá, irmão. Cai aquela areia, você deita ali mesmo. Porque é o que dá para fazer. Amém? Chega na hora de comer, você não tem mesa para sentar, você pega assim o prato assim, é o que dá para fazer. Mas a sua casa não é que ela é bagunçada. Ela está bagunçada porque está acontecendo uma reforma. As irmãs aqui da igreja gostam de fazer faxina de vez em quando. Gostam ou não gostam? Cadê as irmãs que gostam de fazer uma faxina? Levanta a mão. Tem umas que não gostam não, pai. Deixa lá. Do jeito que está. Cadê as irmãs que gostam de fazer uma faxina aqui? E se eu for na sua casa no dia da faxina? A irmã já fala, ai Jesus. Ainda bem que a irmã foi crente. Tem umas que nessa hora fica católica. Nossa Senhora, tem umas que é assim. Irmão, olha para mim. Pessoal, é coisa séria. Se eu chegar na sua casa no dia da faxina, irmão. A irmã, meu Deus do céu, a senhora é crente, irmão. Foi outra agora foi outra, é outra crente. Você vai falar para mim a terceira coisa que o brasileiro aprende a falar. Eu ensinei isso aqui para a igreja essa semana. Você sabe qual que é a terceira frase que o brasileiro aprende a falar? A primeira coisa que a gente aprende a falar no Brasil, quando é neném, vai lá perto de 1 ano, a primeira coisa que a criancinha fala é mamãe. É ou não é? Mamãe. Né? A segunda, qual que é? Papai. E a terceira? Não repara na bagunça. É a terceira coisa que a gente aprende a falar, né? A primeira é mamãe, a segunda é papai, a terceira não repara na bagunça. É a terceira coisa que a gente aprende a falar. Irmão, olha para o pastor. Eu vou chegar na sua casa e vai estar uma... Mas significa que a sua casa é bagunçada? Não. Você teve que tirar tudo de dentro do guarda-roupa para limpar. Você pega lá na cozinha, né, irmão? Você começa a arrancar tudo de dentro dos armários. Vocês não fazem isso de vez em quando? E aí, meu irmão, é aquela pilha de Tupperware em cima da mesa. E panela. E aí, irmão, tem umas irmãs que tem uma mania de colocar panela debaixo da pia, cheia de óleo, e você arranca tudo. E você começa a esfregar. E é aquela maravilha. Diga a glória a Deus. Aí, o pastor Alex chega bem nessa hora, irmão. Quando a senhora decide limpar a geladeira. E a senhora começa, não, deixa eu ver o que está escondido aqui. Você encontra um pedaço de bolo do seu casamento. Você casou em 1960. E está lá guardado ainda. Gente, olha para o pastor.
Talvez se eu chegar lá nessa hora eu vou falar, nossa, como a casa do irmão, aí eu fiquei católico agora, nossa, né? Eu vou chegar lá e vou falar, meu Deus do céu, aleluia, né? Que casa bagunçada. Mas não é que a sua casa está bagunçada. Ela está num processo de melhoria. Tem gente que aponta o dedo e fala, fique em paz. Deus sabe de todas as coisas. Logo, logo a casa vai estar bonitinha, tudo no lugar. A reforma vai terminar, a sua casa vai estar até valor. Quando eu entrar, eu vou falar, olha que casa linda. Né? Eu chego lá no dia da faxina, eu vou uns 2, 3 dias depois, a casa está cheirosa. O banheiro está tão limpo que dá para pentear o cabelo olhando para o chão. Olha que maravilha. Por quê, irmão? Porque a reforma terminou, a faxina terminou. Fique em paz. Pastor, mas estão apontando o dedo, estão falando, deixa eu falar. Aqueles homens da ilha estavam esperando que Paulo viesse a inchar e cair. Mas olha o que a Bíblia fala. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Logo, logo as pessoas vão saber que Deus está com você. Que há um Deus na sua vida. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Agora, vamos voltar lá para o Romanos 14. Olha só, Romanos 14. Vamos para o versículo de número 5. É a mesma coisa, é o mesmo assunto. Ó. Romanos 14, versículo 5. Diz assim, faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Irmãos, olhem para mim. Quando Paulo falou dessa palavra aqui, ele estava falando sobre o assunto de homens que julgavam uns dias mais sagrados do que os outros. E até hoje tem. Tem gente que fala para você até hoje que você tem que guardar o sábado. É verdade ou não é? Eles ainda estão com a cabeça e o coração lá no tempo da lei. Eles não entenderam a questão do tempo da graça. Mas outro dia eu falo isso com você. Só que Paulo está dizendo, quem faz isso está fazendo para Deus, deixa fazer. Se alguém quiser guardar o sábado, que guarde o sábado. Amém, irmão? Eu, por exemplo, se você perguntar para mim, pastor, o senhor guarda o sábado? Eu vou falar, eu guardo o sábado. E guardo o domingo. E guardo a segunda, guardo a terça. Todo dia para mim é dia de descansar no Senhor. Amém, irmão? Todo dia eu estou descansando no Senhor. Quem está descansando em Deus todo dia? Tem gente que só descansa no sábado, Deus abençoe. Todo dia eu vivo para Deus. Todo dia é dia de parar e observar a lei de Deus. Irmão, o Filho de Deus, ele descansa até trabalhando. Uma vez Jesus curou um homem no sábado e quando foram reclamar com ele, sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim, ó, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, meu pai nunca descansou no sábado do jeito que vocês pensam. Amém? Meu pai continua trabalhando. Deus nunca deixou de trabalhar na sua vida. Mas esse é assunto para outro dia, senão eu vou ficar numa mensagem que não é a nossa. O que eu queria que você entendesse aqui hoje é um outro entendimento. Tem gente que ela se julga, ela julga a vida dela, o tempo dela, de acordo com o dia que ela está vivendo. Vamos ler de novo, ó, 14:5. Faz diferença entre dia e dia, e outro julga iguais todos. Tem gente que ela se julga pelo dia bom e pelo dia mau. Você está num dia bom hoje, aí você pensa, glória a Deus, Deus está me abençoando. Hoje a mesa estava cheia, hoje teve dinheiro para eu fazer um passeio com a família. Você pensa, Deus está comigo. Aí você vem para o culto, e o culto parece ser um culto que te agrada. Você gosta da pregação, você gosta do louvor. Você sai da igreja, puxa, hoje foi forte, hoje foi uma bênção. Mas nem todo dia é assim, irmão. Nem todo dia é assim. Tem dia que você vai comer a picanha. Vamos falar da picanha, que a picanha tá em alta, né, irmão? Tem dia, mas tem dia que não é a picanha, tem dia que é o ovo frito. Tem dia, irmão, que você vem para o culto, e o culto não é talvez aquele culto que você fala hoje talvez a palavra foi uma palavra um pouco mais, vamos dizer assim, mais normal. O louvor, os irmãos ficaram ali batendo cabeça, é sol, é dó, e eles ficam brigando ali. E você fica ali, o que está acontecendo com o louvor hoje? E aí você sai da igreja e você fala, hoje o negócio não estava bom. Irmão, todo dia é igual.
Não é porque você está num dia difícil que significa que Deus te abandonou. Não é porque você está num momento de luta que significa que Deus esqueceu você. Talvez, olha para o pastor, a luta que você está passando nesse dia seja parte do seu caminho para chegar onde Deus tem para você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga glória a Deus. A questão, olha para o pastor, não é o dia. Não é se a mesa está farta ou não. Não é se está tudo difícil ou se você está na luta. Você está lá dando testemunho diante de César, ou você está lá em Malta tendo que enfrentar a serpente. A questão é você saber, eu estou na mão de Deus ou não? Deus é comigo ou não? E você sabe. Olha o que ele fala, versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Irmão, dentro de você, no seu coração, você tem que ter uma segurança. Eu estou na mão de Deus. Eu estou no caminho de Deus. Não é, olha para o pastor, não é se guiar por vista. Olha o que a Bíblia fala, 2 Coríntios 5:7. Vocês conhecem muito bem esse texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 5, verso 7. Quem achou, diga glória a Deus. Lê comigo. 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por e não por vista. Vamos lembrar uma coisa. Nós andamos por fé. O que é a fé mesmo? Vamos lembrar? Vamos voltar lá no princípio da nossa caminhada. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé, ela é uma certeza, uma convicção daquilo que nós esperamos, independente daquilo que nós estamos vendo. E nós vivemos por ela. Andamos por fé, não por vista. Amém? Como que essa fé vem ao nosso coração? Romanos 10:17. Lição básica da nossa caminhada com Deus. Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo e o ouvir pela palavra. Então, você tem que viver pela fé. Hebreus 10:38 fala isso. Vamos lá, põe lá para mim. Hebreus 10:38. Nome de Jesus. Mas o justo viverá, e se ele recuar, minha alma não tem. Então você vive da fé, não por vista. Eu não me guio por aquilo que eu estou vendo. Se for assim, no dia mal eu vou achar que Deus me abandonou. Mas eu estou olhando, pastor, está tudo dando errado. Eu acho que Deus esqueceu de mim. Isso não quer dizer nada. Não é o que você está vendo, não é o que você está passando hoje que determina quem você é ou o que você vai ter. O que determina quem eu sou e o que eu vou ter é a fé. A fé vem por ouvir e o ouvir pela palavra. Então o que importa é o que Deus falou comigo, não é o que eu estou vendo. O que importa é o que Deus diz que eu sou, o que importa é o que Deus diz que eu tenho. Não é o que eu estou olhando. Se a palavra de Deus diz que pelas feridas de Jesus eu fui curado, eu fui sarado, então não interessa se o médico está olhando para mim e dizendo que eu estou doente. Ele está falando, Deus abençoe ele, não é que ele é maldoso, não é que ele não. Ele está falando segundo o conhecimento dele. Mas o que importa para mim é a palavra de Deus. Aquilo que vai determinar quem eu sou e o que eu tenho é o que Deus falou a meu respeito. Diga glória a Deus. Você não tem, irmão, você não tem, irmã, que ficar olhando para as coisas e falando, eu estou bem, eu estou mal. Não, eu estou bem por quê? Porque a palavra diz que eu estou bem. Eu estou abençoado. Por quê? Porque eu estou vendo a bênção? Não ando por vista. Eu vivo pela fé. A bênção vai chegar, em algum momento vai estar na minha mão, mas ela já é minha pela fé. Diga glória a Deus. Irmão, isso é muito sério. Talvez você ainda é desse que faz diferença entre dia e dia. Hoje eu estou bem, hoje eu estou mal. Mas você pode ser aquele que julga todos os dias iguais. Todos os dias eu sou de Deus. Tem dia que eu venço a luta com facilidade. Tem dia que a luta é maior. Mas não importa, Deus é comigo. Em todas as coisas eu sou o quê? Mais? Eu teve luta que eu passei que com uma oração num dia acabou. E teve luta que eu levei dias. A minha fé talvez ainda estava aumentando, estava crescendo para chegar onde eu precisava, mas venci do mesmo jeito, irmão. Todos os dias são iguais, todo dia Deus está comigo, todo dia eu sou mais que vencedor. Todo dia você é mais que vencedor.
Para de ficar sendo essa pessoa que é desesperada por provas de amor, sabe? Deus tem que mostrar que Ele é comigo, eu tenho que sentir, eu tenho que ver. Não, eu creio. Eu verei, mas vai ser consequência da minha fé. Diga glória a Deus. Muito sério isso. Olha o que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 3. Olha o que ele diz. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Ele diz assim: todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu, tampouco, a mim mesmo me julgo. Olha, Paulo está dizendo: eu não estou preocupado com o julgamento alheio. Aí ele diz: nem eu mesmo me julgo. Por favor, não confunda essa palavra aqui. Tem gente que vai ler isso aqui e vai falar: é isso mesmo, pastor, eu não estou nem aí para a opinião dos outros. Esse versículo aqui não significa que você não tem que ouvir seu pai, sua mãe, seu pastor. Pessoas que estão sendo às vezes usadas por Deus para exortar você quando você está no erro. Não é isso. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu vivo pela fé, não pela opinião alheia. Você pode me olhar num momento difícil e achar que eu estou mal. Eu estou bem porque Deus está comigo. E quando você me vê num momento bom, não significa que eu esteja melhor. Eu estou como sempre estive, nas mãos de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É muito sério isso, irmão. Tem gente que ela tem um desespero muito grande de ouvir palavras que sejam, vamos dizer assim, positivas a favor dela, no que diz respeito ao homem. Irmão, o que o homem fala não importa, se Deus já falou. Eu estava pregando esses dias aqui na igreja, olha só que coisa séria. Vamos lá para Juízes, rapidinho. Juízes capítulo 7. Vou tentar ser bem breve aqui no que eu vou mostrar para você. Juízes capítulo 7, vamos lá. Eu fiz esse estudo aqui com a nossa igreja e eu não cheguei nessa parte aqui. Hoje eu vou mostrar rapidinho para vocês. Irmãos, o povo de Israel tinha pecado. Durante 7 anos eles foram oprimidos pelos midianitas. E então eles clamaram a Deus e Deus levantou um libertador que era Gideão. Depois lá na sua casa você vê o capítulo 6. Gideão está malhando trigo no lagar e um anjo de Deus aparece para ele lá no carvalho em Ofra e diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão começa a falar: mas peraí, se Deus é comigo, olha as palavras de Gideão, se Deus é comigo, se Ele é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito dos sinais, das maravilhas que nossos pais contaram, dizendo que o Senhor nos fez subir do Egito? Agora o Senhor nos desamparou. O anjo de Deus está falando: Deus é contigo. E Gideão está dizendo: não, Deus não é comigo. Se Deus fosse comigo, eu não estaria do jeito que eu. Tem gente que está do mesmo jeito. Se Deus fosse comigo mesmo, eu não estava vivendo desse jeito. Não é, olha para o pastor, não é o que você está passando, não é o que você está vivendo agora que determina quem você é ou o que você vai ter. É o que Deus fala. Se Deus diz que Ele é contigo, então Ele é contigo. Amém? E, irmão, para resumir o que eu queria falar para você, Deus deu inúmeras provas para Gideão de que era com ele. Deus falava com Gideão e Gideão estava o tempo todo: mas será que o Senhor é comigo mesmo? Se o Senhor é comigo, vamos fazer o seguinte: se o Senhor vai me dar vitória mesmo sobre os midianitas, amanhã eu vou botar um novelo de lã lá no campo. Quando acordar, eu quero que a terra esteja molhada do orvalho, eu quero que o novelo esteja seco. No outro dia ele vai lá, acorda, a grama toda molhadinha do orvalho e o novelo sequinho. Aí ele fala: Senhor, vamos fazer o seguinte, amanhã eu quero outra prova. Amanhã eu quero que a terra esteja seca e o novelo esteja molhado. No outro dia, estava o chão sequinho, e o Gideão pega o novelo, estava tão molhado que quando ele espremeu, deu para encher um copo, uma taça. Aí você fala: aí ele acreditou, né? Não. Ele estava o tempo todo com aquela dúvida: será que Deus é comigo? Será que Deus é comigo? Aí ele faz um processo seletivo para ver quem são aqueles que vão para a batalha com ele. Aparecem 32 mil homens e Deus manda todo mundo embora. Fica só 300 com Gideão. E Deus fala para ele lá no capítulo 7: Gideão, com esses 300 homens, é com eles que você vai vencer. E o Gideão, irmão, Deus sabe, Deus conhece o coração. Deus vê aquilo que a gente não vê, né? O Gideão devia estar assim: mas será? Aí Deus fala: se você ainda tem medo,
Olha só, vamos aqui, capítulo 7, versículo de número 10. Olha Deus falando. Se ainda temes descer, desce tu e teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as suas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço pura ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. Eram inumeráveis os seus camelos como a areia que está na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem um sonho ao seu companheiro. E dizia, eis que sonhei um sonho. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas. Chegava até as tendas e as feriu. E caíram. E as transtornou de cima para baixo e ficaram abatidas. 14. E respondeu o seu companheiro e disse, não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este. Agora olha o versículo 15. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou. Eu acho isso aqui muito, muito bacana. Deus já tinha falado diretamente com Gideão várias vezes. Eu sou contigo, você vai vencer. E o Gideão está lá, será? Será que eu vou conseguir? Aí Deus fala para ele, Gideão, se você ainda está com medo, faz o seguinte. Desce escondido lá no meio dos inimigos e vai ouvir o que eles estão falando. Aí Gideão pega o auxiliar dele, o nome do rapaz era Pura. E eles vão, você sabe aquelas cenas de filme de guerra? Sempre tem uma parte de espionagem, que vai uma pessoa se arrastando no meio da trincheira, tem ou não tem? Imagina o Gideão assim, irmão, sabe, escondido assim, e se arrastando. Ele chegou no limite das sentinelas. Quem que é sentinela? É o soldado que vigia. Então ele foi, ele viu o acampamento, a multidão de inimigos que estava pronto para atacar Israel. Mas ele escutou o que 2 homens que estavam acordados estavam falando. Era de noite. E o Gideão está lá escondido atrás da moita. Atrás de uma pedra. E aí 2 dos sentinelas estão conversando. E um fala, rapaz, eu tive um sonho esquisito essa noite. O outro, conta aí, o que foi? Eu sonhei que vi um pão de cevada. Imagina um pão de cevada, grandão. Mas esse pão, e estava meio torrado ainda. Ele vinha rolando. E ele entrava aqui no meio do acampamento e ele derrubava todo mundo. Imagina um pãozão gigante rodando e derrubando homem e derrubando soldado e derrubou tudo. O arraial dos midianitas ficou transtornado. Era um pão guerreiro, um pão, não sei nem explicar que pão que era esse. Quando o cidadão contou esse sonho, o outro olhou e falou, sabe o que é isso? Isso aí é Gideão, filho de Joás. Deus nos entregou na mão dele. Ele vai chegar aqui, ele é o pão de cevada. O pão de cevada era um pão de menos valor. O pão bom mesmo, o pão que o rico comia era um pão de trigo. O pobre que não tinha tanto dinheiro comprava um pão de cevada. E esse ainda estava meio torrado. Talvez você diz, pastor, eu não tenho tanto valor. Eu ainda estou meio queimado, pastor. Eu fiz umas besteiras aí. Mas é você que Deus vai usar, irmão. E o diabo sabe, o inimigo sabe. Todo mundo sabia, até o diabo sabia. E só o Gideão que não acreditava. Só que o que me dói, modo de falar, é que Deus falou, e o Gideão estava lá, será? Na hora que o diabo falou, o Gideão adorou, glória a Deus. O Gideão acreditou mais na palavra de 2 homens inimigos, contando um sonho um para o outro, do que quando Deus falou com ele. Tem gente que gosta desse negócio de sonho, né? Rapaz, eu tive um sonho. Aí conta como é que é isso aí. Esse mistério é forte. Tem gente que é assim ou não é? Me revela aí, irmão. Vai, desenrola o manto aí, o rolo aí. Não, rapaz, eu sonhei que tinha uma cobra. Ixi, cobra é demônio. Tem gente que tem esses negócios? Tem ou não tem? Tem ou não tem? E o Gideão era desses. Olha para o irmão e fala, ainda bem que você não é desse. Olha para o irmão e fala, seu negócio não é com sonho. Pastor, Deus fala por sonho. Deus pode falar por sonho. Mas Deus sempre fala pela palavra.
E o que o inimigo está falando ou deixando de falar, a mim não importa. O que me importa é o que Deus fala. Amém, irmão? É isso que você tem que entender. O Gideão acreditou porque o inimigo falou. E tem gente que acredita mais no que o inimigo fala do que naquilo que Deus fala. Se você for assim, irmão, você vai estar perdido. Porque o diabo é acusador. E de vez em quando ele vai olhar para você e vai falar, você não pode. Isso muitas vezes, irmão. Eu era menino, um dia eu cheguei na igreja, eu estudava, eu estava com um uniforme de escola. E meu pastor estava fazendo um culto sem obreiro. E eu vi que tinha muita gente, ele estava orando. E eu, de roupa de escola mesmo, eu fiz assim um sinal para ele. Posso? Isso aqui, posso colocar a mão? Ele pode. Irmão, eu coloquei a mão numa senhora. Manifestou um demônio nela, mas coisa de filme de terror, pessoal. Ela abriu o olho, como é que chama essa bola aqui do olho aqui? A íris sumiu. Aquele olho branco assim. Ela olhou para mim e falou assim, moleque. Eu, hoje, com 36 anos de idade, eu não consigo imitar a voz que ela fez naquele dia. Moleque. Uma vozinha. Você acha que você vai me arrancar daqui? Ela vai em tudo quanto é igreja, os pastores não conseguem me tirar. Irmão, se eu acreditasse no diabo, eu estava correndo até hoje. Eu olhei, sabe o que eu fiz? Eu olhei e dei risada. Falei assim, você é pequenininho demais. Estou nem aí para você. Mandei ele embora, na mesma hora ele saiu. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Uma outra vez, um irmão lá em São José dos Campos, ele ligou para mim de noite, coisa feia. Pastor, vem cá, porque a coisa está brava. Eu cheguei, irmão, a esposa dele estava possessa de demônio. Quando eu coloquei a mão e comecei a orar, o demônio olhou para mim e falou assim, sua oração é fraca. Eu falei, fraco é você. O problema é que nessa hora, o demônio olha para você e fala, sua oração é fraca. Você acredita, ai meu Deus, é fraco mesmo. Ai Jesus. Irmão, você não tem que estar nem aí para o que o diabo fala. Você não tem que estar nem aí se ele está falando que você é fraco ou você não é. Sabe por quê? Porque se um dia o demônio falar que você é de Deus, você vai acreditar também. Lá em Atos 16, a Bíblia vai falar que Paulo estava numa missão, ele e outros irmãos. E de repente, Atos 16, e indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem com um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus? O que o diabo estava fazendo? Elogiando Paulo e Silas. O diabo de vez em quando usa pessoas para elogiar você, sabia? Ah, você é diferente. Você é especial. E tem gente que acredita, irmão. Irmão, o que tem de pastor que cai porque ouviu o diabo, sabia? O pastor faz um culto abençoado e glória a Deus. Aí chega alguém nele, pastor, você é diferente, olha. Olha, você tem um ministério especial. Você não devia estar nesse lugar, não. Você devia estar num lugar maior, você devia ter a sua igreja. E ele começa, não, puxa, é verdade. Modéstia à parte, eu sou o cara. Deus me usa de um jeito diferente. Já caiu. E caiu por quê? Porque ouviu o diabo. O demônio estava lá, ó, esses homens aí são homens de Deus, hein? O diabo estava elogiando. Se Paulo fosse como uns aí, ele ia falar, é verdade. O que o capeta está falando ali é verdade, eu sou de Deus mesmo. O que Paulo fez? A Bíblia fala, mas Paulo perturbado, voltou, e fez ela isso por muitos dias, mas Paulo perturbado voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus te mando que saia dela. Não quero saber o que você fala não, diabo, vai embora. Quem está entendendo, diga amém. Você não aceita a acusação do diabo e você não aceita o elogio dele também. Você não aceita quando ele vem colocar dúvida. Lá em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele jejuou 40 dias, 40 noites, depois teve fome e veio a ele o tentador dizendo, se tu és o Filho de Deus. De vez em quando o diabo chega também, você não é filho de Deus? Por que você está passando por isso? Por que você está passando fome? Por que você está passando por luta? Você não é filho de Deus? Olha o jeito que você está vivendo, olha a sua casa, olha o seu casamento. Você não é de Deus coisa nenhuma. Se você fosse de Deus, você não estava passando por isso. Quem está entendendo, diga amém. E o que Jesus disse para ele? Mateus 4,4, também está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de... Diabo, não estou nem aí porque você fala. Eu creio no que a palavra diz. Aquilo que Deus fala é a verdade. Quem está entendendo, diga amém. Se o meu Deus fala que eu sou vencedor, então não importa o dia.
Eu posso estar no dia mal, eu posso estar no dia da luta, mas eu sou vencedor. Eu não estou nem aí para o que você fala, para o que você diz, para o que você me mostra. Eu creio na palavra, eu creio naquilo que Deus fala comigo. Quem entendeu, diga glória a Deus. É isso, irmão, viva pela fé. Para de ser essa pessoa que um dia você está, oh glória, aleluia, e no outro dia você está lá, ai Deus, pode me levar, leva teu servo. Leva, Senhor. Meu tempo nessa vida acabou, tem 20 anos de idade. Leva-me, Senhor, já cumpri meus dias. Que isso, irmão? Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Você só está num dia de ruim, um dia mau, um dia de luta. Mas isso não significa que Deus te abandonou. Talvez essa luta aí é exatamente, irmão, o impulso que Deus está te dando para jogar você lá na frente. A Bíblia fala que nós somos flechas na mão do valente, irmão. Você já viu o valente é Jesus, irmão? Nós estamos na mão dele. Você já viu o valente soltando a flecha? Quem já viu? Quem já viu? Ele pega a flecha e antes dele soltar, ele faz o quê? O que ele faz? Ele puxa. Por que ele puxa? Isso aqui é um impulso, ó. Ele está te trazendo aqui para trás para te jogar lá na frente, para você acertar o alvo. Fala, eu vou chegar no alvo. Olha para o irmão e fala assim, eu vou atingir o meu alvo. Você que está em casa assistindo esse culto, você vai atingir o seu alvo. Pastor, mas eu não estou indo para frente, eu estou indo para trás, a vida está piorando. Não, você não está indo para trás. O valente está puxando você, está te dando impulso, irmão. Diga glória a Deus. Quando você chegar no lugar certo, Ele vai soltar você e você vai chegar longe. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Meus irmãos, vamos orar. Deus vai nos dar vitória aqui hoje. Você vai sair daqui muito abençoado. Quem vai sair daqui muito abençoado, diga eu vou. Em nome de Jesus, amém? Levante as mãos para o céu e comece a clamar a Deus agora. Comece a clamar em nome de Jesus. Já tem unção de Deus nesse lugar para levantar você que está caído, para fortalecer você que está fraco, em nome do Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Olha para esse irmão que está hoje no dia mau. Olha para a pessoa que hoje parece que está caída, meu Deus. Mas em nome de Jesus ele vai se levantar, ela vai se levantar. Não importa o que o inimigo diz. Tem gente aqui que o diabo está falando para ela que ela perdeu, que não tem mais jeito. Tem gente aqui que o diabo está dizendo para ela, para você acabou, chegou o fim. Mas nós não vivemos pela palavra do diabo, nós não vivemos por vista, nós somos de Deus, nós andamos e vivemos pela fé. E a tua palavra diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E o amor do Senhor está nesse lugar, está comigo, está com o teu filho, está com a tua filha. Ah, meu irmão, o Senhor não vai deixar essa luta. O Senhor não vai deixar essa luta acabar com você, não. O Senhor não vai deixar, não. Deus é contigo. Ainda que a figueira não floresça, oh, ainda que a videira minta, ainda que a terra não produza mantimento, que não haja ovelhas no curral, Deus é contigo. Se alegre, o Senhor é com você. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me tomar. Por mais pressão que seja, a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. Mais uma vez, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. E o desespero me tomar. Por mais pressão que seja, a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Levante as mãos, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a
alegria. Ela vem. Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na e o produto da oliveira minta. E o produto da oliveira Todavia me alegrarei. 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 E ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aleluia. Todavia me alegrarei. Oh, aleluia. Eu quero ouvir a igreja. O choro dura uma noite. Vocês. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. vem pela manhã. O choro dura uma noite. Dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Mais uma vez. Mais forte, mais forte. O choro dura uma noite. Canta. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. ela vem pela manhã. Eu creio. Creia, meu irmão. O dia já nasceu. O sol da justiça já está brilhando sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Deus é contigo. Os dias que se passaram, os anos que se passaram na luta, meu irmão, foi apenas uma noite de lágrimas, uma noite em que você não dormiu, mas o dia já começa a nascer. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E a misericórdia de Deus se renova sobre a sua vida agora. Se você caiu, Ele te levanta. E Ele está te levantando em nome de Jesus. Receba o perdão do pecado agora. Oh, a misericórdia de Deus. Oh, aleluia. Ela acabou de nascer sobre a sua vida. Se você crê nisso, diga glória a Deus. E agora é a hora de se alegrar, meu irmão, porque a cura está chegando, a libertação está chegando, o milagre está chegando na sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Oh, o choro dura uma noite, mas a alegria vem. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro pode durar, cantem. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Só quem crê, solta a voz. O choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide, que o produto da oliveira todavia me alegrarei. Aleluia. Todavia eu me alegrarei. Todavia me alegrarei. Oh, aleluia. Todavia me alegrarei em ti, Senhor. A minha fé está em ti. Meus olhos estão no Senhor. Tu és o Deus da minha vitória. Tu és o Deus da minha
a salvação. Tu és o Deus da salvação do teu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Só quem crê no milagre, diga glória a Deus. Só quem crê no milagre, diga aleluia. Oh, glória a Deus. E a unção de Deus desce sobre esse lugar. E toda a obra do diabo, em nome de Jesus, começa a cair por terra. Os demônios, aonde estiverem, eles não suportam o poder de Deus. Eles não suportam a unção de Deus. Saiam, saiam, saiam. Todos os espíritos de enfermidade, todos os espíritos de dor, de sofrimento, vão embora. Vão embora, agora, em nome de Jesus. Até o pior demônio, até o pior espírito maligno, eu determino, larga essa pessoa, larga essa vida, vai embora, vai embora, vai embora, manda sair, meu irmão. Manda sair da sua família, da sua casa, do seu trabalho, do seu dinheiro. Manda sair do seu casamento. Vai pegando, Satanás, a sua enfermidade, a sua dor, e bate em retirada. Vai embora. Saia. Saia. Sai. Em nome de Jesus. E se alegra no Senhor. Se alegra no Senhor. Pode dar glória a Deus. Pode dar glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Labalaba canto, lobalaba chura, balabalaba. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Lababa cheba, labalaba canto, lobalaba. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja renovado, fortalecido. Seja batizado no Espírito Santo em nome de Jesus. Oh, e ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Oh, e ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se alegra, pode sorrir, meu irmão, volte a sorrir, volta para a vida. Ori balaba chora bala canto balaba chora bala balaba. Demene clama na lama siri biando lo mi canto lo balaba churi bala balaba. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Para terminar essa oração, levante as mãos e diga obrigado, Jesus. Diga glória a Deus. Irmão, creia. Nesse momento tem algo lindo acontecendo na tua vida. Tem uma bênção chegando para você, na sua família. Receba. Toma posse. Só quem crê, diga glória a Deus. Só quem crê, diga obrigado, Senhor. E vamos aplaudir Jesus. E enquanto você bate palma, você vai dando glória a Deus. Enquanto você bate palma, você vai dizendo aleluia. Não para não. Isso, lá em cima, bem alto. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Alabaxeba, alabalacanta, alabalaba. Oh, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minha. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
do Senhor. Pode aplaudir Jesus, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Amém.